Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não existe nada pior do que a gente imaginar um mundo de fantasias, um mundo de sonhos, e de repente ver que tudo aquilo desmoronou, tudo aquilo acabou. Não existe nada pior do que nós colocarmos todo o nosso coração em um projeto e de repente ver que a coisa não aconteceu, que não deu certo. Ora, o Evangelho de hoje nos mostra, de algum modo, a vida de um homem que colocou todas as suas cartas, como nós costumamos dizer, na pessoa de Jesus Cristo. O seu nome é Tomé. Tomé vivia uma vida igual a de todos os homens da sua época. Tomé abraçou o Evangelho de Jesus Cristo e viu nessa possibilidade uma transformação de toda a sua existência. Tomé foi chamado, inclusive, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante que Tomé tinha um apelidozinho que era Dídimo, ou seja, ele era gêmeo. E por causa disso, a gente entende as escolhas de Deus. Deus escolheu quem Ele quis. Eu não sei porque o irmão de Tomé não está entre o grupo dos 12 apóstolos. O que eu sei é que Tomé era gêmeo, mas foi ele o chamado para compor a turma dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Tomé estava lá. E é bonito perceber, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece com a vida de Tomé. Tomé viu grandes graças alcançadas. Tomé viu homens que não enxergavam e voltarem a enxergar. Tomé viu homens surdos que começaram a ouvir. Tomé viu homens que tinham as mais diferentes debilidades físicas, e esses homens foram restaurados pelos sinais que Jesus realizou ao longo do tempo que esteve entre nós, fisicamente falando. Ou seja, Tomé viu coisas extraordinárias. Tomé viu inclusive Jesus ressuscitar Lázaro. Resultado, a cada dia Tomé acreditava mais ainda no projeto de nosso Senhor. A cada instante Tomé se enchia de alegria por ter encontrado em Jesus Cristo a resposta que ele tanto desejava. Mas Tomé viu diante dos olhos algo que ele não esperava, porque na vida nem sempre tudo é como nós imaginamos, e o próprio Jesus Cristo nos mostrou isso através da sua existência. Ora, o que aconteceu afinal de contas, que fez com que todos os sonhos de Tomé fossem para o ralo? O que aconteceu foi que Jesus foi preso, foi que Jesus apanhou bastante, que Jesus sofreu e foi crucificado, e que Jesus morreu. Resultado, para Tomé, aquilo foi algo extremamente traumatizante. Tomé entrou em desespero, Tomé desapareceu. Tomé, aquele homem que não poucas vezes tirou palavras maravilhosas da boca de Jesus Cristo, porque era um homem extremamente inteligente, Tomé simplesmente perdeu tudo aquilo que ele havia acumulado durante aqueles 3 anos ao lado do Senhor. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, qual o resultado disso? Quando os apóstolos começam a dizer que viram o Senhor, Tomé não acreditou, porque o seu drama, a sua dor, a sua depressão, tudo aquilo que ele guardara no coração durante aquela semana, era finalmente, digamos assim, a grande decepção que o fez se afastar de todos. Porém, nós sabemos que 8 dias depois, Tomé, talvez um pouco mais acalmado pela palavra dos outros, e porque havia sobrado no coração de Tomé uma pontinha da fé que ele tinha, ele resolveu voltar ao local onde estavam os apóstolos. E é bem interessante que os apóstolos dizem a Tomé o que está acontecendo. Porém, cadê o Senhor? Apareceu a Pedro, apareceu a Maria Madalena, apareceu a vocês, a 2 aqueles que nós conhecemos que moravam em Emaús, mas por que ele não me apareceu? Eu também amava a Jesus, eu também era seu amigo, por que ele não apareceu? Talvez fosse essa a pergunta que Tomé fazia. Que privilégio vocês têm de terem visto o Senhor, e por que eu não vi? Qual o resultado? Nós sabemos, ele está ali decepcionado. Ora, o Evangelho de hoje nos diz que 8 dias depois, Jesus vai ao local onde estão os apóstolos, onde estão os seus discípulos e onde está Tomé. E é bonito perceber o que acontece.
Jesus ingressa naquele ambiente onde eles estão. As portas estão fechadas. Esse é o ponto fundamental que nós precisamos entender. Está se falando naturalmente das portas daquela casa, porque do lado de fora estavam homens que podiam matar também os apóstolos. Se eles mataram Jesus, podiam matar os discípulos. E todo mundo ali dentro estava com medo, e o medo era muito grande. Ora, na vida nós carregamos os mais diferentes medos, e nós sabemos disso. Tem gente que tem medo de bandido, tem gente que tem medo de ladrão, tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo, não é, de alguém que talvez possa fazer alguma coisa na sua vida. Tem gente que tem medo de perder o emprego, tem gente que o filho se envolva com drogas, tem gente que tem medo de ter medo, no sentido de um dia ingressar em uma tristeza que jamais poderá sair. Qual o resultado? Não é? O mundo está cheio de medos. Não é à toa que a gente tem câmeras espalhadas pelos mais diferentes locais. Não é à toa que em todo lugar tem segurança, é policial aqui e ali, porque a sociedade vive com medo. Nós vivemos uma grande insegurança, e aqueles homens, vendo a injustiça cometida contra Jesus, eles também tinham medo, e por isso as portas estavam fechadas. E não é só portas, não é, ali da casa, não. As portas do coração também, porque eles não sabiam o que fazer, mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado. Pois bem, como disse, Jesus entra, a parede não impede mais. Jesus entra, o seu corpo é glorioso. Jesus entra, o seu corpo não se limita mais àquilo que seria da condição humana, mas é capaz de ultrapassar espaços locais. É a ressurreição. Aquilo que nós não vimos, mas sabemos que um dia vai acontecer, é o grande milagre da nossa vida, aquilo que nós esperamos, porque um dia Deus também nos dará um corpo glorioso. Eis a glória da ressurreição. Jesus entra, e é bonito perceber, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece naquele momento. Jesus se aproxima de Tomé, e olhando para Tomé, Jesus vai dizer: venha, Tomé, pegue aqui nas minhas chagas, veja as marcas, sou eu, Tomé. É bonita essa manifestação de Jesus, sou eu, ou seja, eu sou Deus, Tomé, eu sou aquele que você seguiu, veja, Tomé, sou eu mesmo. E eu posso imaginar, meus irmãos e minhas irmãs, a cara de espanto de Tomé, vendo finalmente Jesus, e ao mesmo tempo, a vergonha de Tomé, porque ele, que tinha grandes respostas, inegavelmente, talvez fosse o teólogo dentre os apóstolos, Tomé fica envergonhado, mas feliz. E Tomé vai com seus dedos, com a sua mão, em direção às chagas de Jesus. Olha a beleza desse gesto. Jesus se deixa tocar, e Tomé vai tocar, não apenas no corpo de Jesus. Tomé não apenas vai colocar os dedos na chaga de Jesus, mas Tomé vai também colocar o dedo nas chagas da sua incredulidade, nas chagas da sua pouca fé, nas chagas da sua dúvida. E no momento em que Tomé toca Jesus Cristo, uma vida nova renasce naquele instante. Ele retoma tudo aquilo que havia perdido. E a coisa mais importante que nós podemos, em um momento de dificuldade, em um momento de dúvida, recuperar, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa fé, é a nossa esperança. E é exatamente isso o que acontece. Tomé se enche outra vez de esperança. A fé de Tomé faz não apenas com que ele enxergue, mas ele agora é capaz de viver as realidades de Deus, ver transformada toda a sua vida, e por causa dessa experiência, lutar pela transformação da vida que se dá ao redor, da sua existência. Pois bem, Jesus, já sabemos, ao ingressar, vai dizer aos apóstolos essa palavra que diz para nós, que nós tanto queremos: a paz esteja convosco. Jesus repete: a paz esteja convosco, no sentido de que nós precisamos resgatar um coração pacificado, porque assim fica mais fácil a gente olhar para Deus e ao mesmo tempo olhar para a nossa vida.
fica mais fácil olhar a realidade e lutar pela transformação da mesma. Somente um coração pacificado é capaz de enxergar. Somente um coração que luta pela paz, apesar das angústias internas, é capaz de enxergar a realidade que está à sua frente, porque é exatamente essa falta de paz que faz com que a gente ingresse em uma ansiedade que nunca passa, ingresse em um desespero que parece que tudo vai acabar. E é nesse momento que a gente precisa, mais do que nunca, recorrer a Deus e àqueles que podem nos ajudar. Recorrer a Deus e sentir o amor dos que estão ao nosso lado. Recorrer a Deus e esperar o dia seguinte, porque a gente sabe que tudo passa nessa vida, tudo passa, inclusive as decepções e as tristezas que nós carregamos dentro de nós. Mas o que fazer depois dessa aparição com homens que estão com medo? O que fazer com mulheres que estão decepcionadas? O que fazer com aqueles que são entristecidos por causa dos que estão no lado de fora e que geram violência, e que geram exclusão, e que geram tristeza? Jesus vai lhes dar algo especial, como deseja dar a cada um de nós. Jesus vai dizer que naquele momento eles vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo significa dizer, meus irmãos e minhas irmãs, receber os dons de Deus dentro de nós, receber a graça de saber que Deus habita nesse corpo, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, de saber que o Senhor deseja uma transformação total de dentro para fora, porque somente quem teve coragem de enfrentar os medos internos, aquilo que traz no coração, somente aquele que foi capaz de enfrentar a si mesmo é capaz de enfrentar o mundo externo. E ao receber o Espírito Santo, eles expiraram e disseram: nós temos possibilidade agora, nós temos a palavra necessária, nós temos fé. E quem tem fé é capaz de enfrentar as mais diferentes realidades. Quem tem fé é capaz de ajudar aquele que está ao seu lado. Quem tem fé é capaz de ir adiante. E é exatamente isso que eles fazem. Depois da aparição de Jesus, depois que Jesus desaparece para encontrar com outras pessoas, isso vai acontecer ao longo de 50 dias, daí nós celebrarmos Pentecostes, as portas vão se abrir. As portas se abrem e a vida nova se dá. Agora ele não tem mais medo de quem está à frente, agora eles vão dialogar com todos, agora eles não vão ter mais medo de um poder que exclui, eles agora vão levar essa palavra a todas as pessoas, eles agora vão levar o núcleo da fé, porque se a gente tem fé, a gente transforma, se a gente tem fé, a gente ajuda, se a gente tem fé, a gente forma a comunidade. Se a gente tem fé em Deus, a gente vive uma vida nova no seio da nossa família e do local onde nós estamos. Eis a grande graça daquilo que aconteceu na vida dos apóstolos, naquela primeira comunidade que vimos na primeira leitura de Jerusalém, de homens e mulheres que acreditaram tanto no projeto de Deus, que foram capazes de abandonar tudo e se consagrar numa grande família para fazer o bem. Ninguém passava necessidade, todo mundo tinha cuidado com o outro, e a paz e a harmonia fazia com que eles vivessem na certeza da presença de Deus, embora o Senhor fisicamente não estivesse presente, mas presente de verdade através da Eucaristia, através do irmão que vinha pedir ajuda, através da criança que era cuidada, através da transformação do mundo que estava ao seu lado. E assim a comunidade cristã foi vivendo verdadeiramente a ressurreição do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje esse domingo da misericórdia, nós precisamos fazer brotar dos nossos lábios aquela palavra que Tomé nos ensinou definitivamente sobre a pessoa de Jesus: meu Senhor e meu Deus. Digamos 3 vezes: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. É Jesus Cristo, é o Senhor. Ou seja, quem tem a capacidade de dizer isso com a convicção da sua fé, é capaz de mudar toda a sua vida.
Quem realmente abraça Jesus e sua obra é capaz de mudar todas as coisas, porque afinal de contas nós ouvimos na outra leitura de que os fardos de Deus não são pesados, no sentido de que se o mundo coloca sobre nós fardos pesadíssimos, se a miséria coloca nesse mundo fardos pesadíssimos, se a raiva que nós podemos carregar em nosso coração faz com que a gente se encurve, se as lembranças do passado fazem com que a gente não vá adiante, não poucas vezes, Deus coloca em nós a misericórdia, coloca em nós o amor, perdoa os nossos pecados e pede que leves agora, sem carregar o peso dos outros dentro de nós, no sentido de carregar mágoas, recordações péssimas, mas agora sendo livre para viver uma história de amor com Deus e começar tudo outra vez ao lado dos irmãos. Então uma vida nova vai realmente renascer em nosso meio. Essa é a misericórdia manifestada, essa é a alegria de Deus em nossa vida, esse é o poder que Deus nos dá, ou seja, de sermos felizes nele, para que assim a gente possa ser feliz ao lado das pessoas que estão ao nosso lado. Irmãos e irmãs, vivamos profundamente esse domingo da misericórdia, vivamos a alegria desse nosso encontro, e que ao sair daqui observando essas portas imensas abertas à igreja, a gente tenha coragem de levar para esse mundo o evangelho que nós abraçamos e dizer para Deus, diante de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus, e ao mesmo tempo colaborar para que esse mundo possa ter paz, possa ter alegria, possa ter um novo renascimento, porque esse é o desejo de Deus para todos nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Portanto, que Deus nos abençoe, que recebamos a intercessão da sempre Virgem Maria, e que nós possamos ir adiante com aquele que verdadeiramente nos perdoa e nos coloca a caminho, para nós começarmos tudo outra vez. Se existe algo dentro de nós pesado, que a gente retire, e que através da misericórdia do Senhor, uma vida renasça, para que a gente recomece tudo outra vez. Ele nos perdoou, precisa tão somente que nós sejamos capazes de viver a alegria e o perdão daquele que verdadeiramente é o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para concluir essa minha palavra, nesse domingo tão bonito da misericórdia, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que nos fale exatamente da expectativa de alguém que esperava que Jesus ingressasse pela porta. E como o evangelho de hoje nos fala isso, né? Estavam lá naquela sala e Jesus entrou. Eu vou contar uma história que fala exatamente sobre essa expectativa da chegada de Jesus. A história é bem conhecida, mas serve para nós. Nos diz o seguinte: um padre avisou a uma senhora que Jesus iria lhe fazer uma visita, e que Jesus iria à sua casa ao meio-dia. E essa senhora se preparou para receber Jesus Cristo. Afinal de contas, imagine receber Jesus, não é? Pois bem, o que ela fez? Ela começou a entrar em desespero, dizendo: meu Deus, o que é que eu preparo para Jesus, não é? Será que é melhor dar baião de 2? Mas talvez Jesus não esteja acostumado a comer baião de 2. Será que é melhor uma feijoada? Sei lá, Jesus vai trabalhar, vai ficar muito pesado, vai ter sono. Será que eu devo oferecer isso ou aquilo? Ela disse: olha, sabe de uma coisa? Eu vou oferecer a Jesus o que eu sei fazer. Eu vou oferecer a Jesus um frango assado maravilhoso, recheado, e eu tenho certeza absoluta que Jesus vai gostar. Foi isso que ela pensou, né? Pois bem, preparou o frango, arrumou o frango todo bonito ali, não é? Colocou ali também, não é, algumas frutas, aquele como geralmente as pessoas preparam, né? Tomou um banho, botou a sua melhor roupinha. Ela era uma mulher muito simples e ficou ali na sua casa. Ela morava sozinha, na cadeira de balanço, esperando Jesus Cristo e olhando para o relógio. Meio-dia, e de repente, a campainha tocou, né? Resultado, ela saiu correndo, se preparou e disse: Jesus está na porta. Foi lá, abriu a maçaneta, e quando ela abriu a maçaneta, quem ela viu? Um mendigo que disse: minha senhora, eu estou desesperado de fome, me dê alguma coisa para comer.
ela, que era uma mulher muito bondosa, olhou para aquele homem e disse: meu Deus, peraí, viu meu filho, um minutinho só. Então ela foi lá dentro e não tinha nada para dar senão aquele maravilhoso frango que ela tinha preparado para Jesus. Resultado, ela disse: ai meu Deus, esse rapaz está com fome, eu vou fazer o seguinte. Ela arrancou uma coxa do frango, não é? Botou um pouquinho de arroz, um pouquinho de farofa, não é? E levou até o rapaz em um prato descartável com um copo de suco e disse: tome meu filho, mate sua fome, vá em paz. Mas o frango ficou ali sem uma perna, né? E ela disse: o que é que eu vou fazer? Então ela botou um pouquinho de alface no local, disfarçou, botou lá umas frutas para que Jesus não percebesse que o frango, coitado, estava sem uma perna, né? Pois bem, e ela ficou lá outra vez sentada na cadeira de rodas esperando Jesus. Deu 12h30, resultado, a campainha tocou. Estava um som um pouquinho mais alto, né, da campainha, né? Pois bem, né? Resultado, ela foi na porta. É Jesus. Abriu a porta, era um outro mendigo. Sim, meu filho, o que é que você deseja? Minha senhora, eu estou morrendo de fome. E o mendigo tremia. Aquela senhora disse: ai meu Deus, espera aí meu filho, vou ver o que é que eu vou fazer. Olhou para o frango de Jesus e disse: ai meu Deus do céu, e se Jesus gostar de coxa, o que é que eu vou fazer? Mas o rapaz está passando fome. Tirou um pedaço da coxa, colocou em um prato descartável, colocou ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de farofa. E qual o resultado? Né? Ela foi lá e entregou para o rapaz agradeceu, ela fechou a porta e ficou ali, não é, na cadeira de balanço, não é, pensando, e disse: eita, Jesus vai perceber. Foi lá outra vez o frango, né, botou outra alface, botou um pouquinho de farofa para disfarçar, colocou algumas frutas, imitando ali, né, a perna lá do frango, e foi sentar esperando. 1h da tarde, ela já estava, coitada, eita meu Deus, é um outro mendigo. Quando ela foi lá, era Jesus. E ela disse: Jesus, o Senhor veio. E Jesus disse: me perdoe, né, tive que fazer tantos milagres, não pude chegar no horário, mas cheguei. E ela disse: poxa Jesus, ingresse em minha casa, né? E viu que Jesus estava muito cansado. Disse: Jesus, olhe, eu vejo que o Senhor está cansado, e eu preparei uma comidinha para a gente. Então minha sugestão é que a gente vá logo comer, para depois a gente poder conversar. E Jesus disse para aquela mulher: ô minha filha, eu peço perdão, mas eu não tenho mais condições alguma de comer, não é nada, porque eu já vim aqui 2 vezes, e você me deu da primeira vez uma coxa de frango, e na segunda vez uma outra coxa de frango. Sabe por quê, minha filha? Disse Jesus para aquela mulher: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Lembrei dessa história por causa do Evangelho, mas também pela história do Padre Alfredo, né? Que aqui está sepultado, né? Quanta vida, quantas pessoas foram resgatadas através desse trabalho, quanta beleza realizada através do testemunho desse homem e daqueles que vieram depois. Que Deus nos dê a graça de viver a beleza da sua misericórdia. Ele nos perdoou, e a beleza da misericórdia que nós podemos fazer na vida dos outros através da caridade. Que assim seja.